Saudações, alunos da terceira série! Estamos começando mais uma aula de História. Outra aula que a gente vai continuar a tratar sobre questões da República Populista, aquele período da história brasileira entre 1945 e 1964. E qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Analisar os aspectos culturais do Brasil na década de 1950, tá? E perceber os impactos das mudanças socioeconômicas no campo da cultura e das artes. Como vocês podem ver aqui, um grande álbum para a história brasileira, para a história musical brasileira, que é o Chega de Saudades, de João Gilberto, que vai ser um dos grandes marcos que nós temos da criação da Bossa Nova, um novo estilo musical brasileiro. E vamos lembrar que nós somos dependentes da produção industrial da nossa época, da economia de nossa época. Os produtos que a gente tem disponível para a gente transformam a maneira que a gente vive, que a gente convive, que a gente trabalha, e tudo isso aí vai ter um grande impacto, principalmente na década de 1950. Então, vamos retomar alguns conceitos. Você lembra qual era o lema da campanha presidencial de Juscelino Kubitschek? JK. No aspecto econômico, quais foram as principais consequências do modelo desenvolvimentista de JK? E aqui nós temos um anúncio de propaganda, muito comum nas revistas da época, mostrando justamente novos eletrodomésticos que estavam disponíveis para o povo brasileiro, principalmente para a classe média brasileira, que tinha poder aquisitivo para adquirir. Então, o lema da campanha de JK era fazer o Brasil crescer 50 anos, em apenas 5 anos de governo. O Brasil, então, avançaria 50 anos de desenvolvimento econômico em apenas 5 anos de seu governo. Uma das consequências do desenvolvimentismo foi a instalação de muitas indústrias e o aumento da oferta de bens de consumo. Então, para aquele pessoal que tinha poder aquisitivo, várias empresas se estabeleceram no Brasil e trouxeram muitas inovações, muitos produtos novos ficaram disponíveis, principalmente produtos de consumo, como liquidificador, batedeira, máquina de lavar, carros e também alguns produtos no ramo da indústria de alimentos, como, por exemplo, leite condensado. Aqui nós temos uma prova disso, que é justamente um veículo produzido pela Vemag, um automóvel aqui construído. O que é a indústria cultural? Você já deve ter ouvido falar esse termo de outras disciplinas. O termo indústria cultural foi cunhado pelos sociólogos Adorno e o Horkheimer, tá? Que eram dois sociólogos alemães da escola de Frankfurt. Tá? Essa escola aí refere-se à forma de fazer arte em escala industrial. Isso é de você disseminar a arte de uma maneira massiva, que muita gente tenha acesso a ela. Isso é você tirar aquela característica de exclusividade que, por exemplo, um quadro tinha de ser único, mas você fazer ele de maneira que todo mundo possa aproveitar e todo mundo possa adquirir. Tá? Como esse modelo se disseminou no Brasil? Então aqui nós temos uma cena muito bacana da TV Tupi, inaugurada no dia 18 de setembro de 1950. Foi a primeira emissora de TV do Brasil. E a própria emissora de TV, o próprio sistema de televisão, é um sistema massivo, horizontal, que você transmite a mesma informação para uma grande parcela da população. E faz parte da indústria cultural, com a divulgação de músicas, com a divulgação de novelas, dramas, e aí por diante. Rir é um ato de resistência. Despedida de Paulo Gustavo causa comoção no Brasil. Então, o que me acarreta aqui? Ao longo do tempo, cinema, teatro, televisão, música, artes visuais se tornaram não apenas formas de entretenimento, mas também de reflexão. Esse grande ator brasileiro, ele é uma prova disso. Ele fazia uma arte que ele mostrava com muito humor, crítica, a maneira que a gente se relaciona, os relacionamentos familiares, os relacionamentos das pessoas entre si. E ele levava a gente, através do humor, a questionar essas formas de relacionamento. Muito interessante o projeto dele. O que aconteceu em 1950? A Bossa Nova, esse termo que, traduzindo para o linguajar de hoje, quer dizer a nova moda, a nova forma de você fazer uma coisa. A Bossa Nova se estabeleceu em torno do ano de 1958
e marcou uma renovação musical brasileira. Por quê? Ela incorporava ritmos estrangeiros, como o jazz. Devido aos seus acordes de violão um pouco mais complexos, a bossa nova trazia aí uma inovação muito admirada, principalmente pelos estrangeiros. Trouxe então um novo ritmo e uma estreita ligação entre a música e a canção. É a ideia de um banquinho e um violão, e que com isso você já pode fazer uma bossa nova. O objetivo era revitalizar a música brasileira com canções populares. Então, vamos lembrar que também no período do JK foi um período de urbanização do Brasil. Isso é, o povo migrando do campo para a cidade. Então, os temas urbanos tiveram espaço privilegiado nas canções de bossa nova. Agora, uma música que ela deixava de ser tão rural e ela passava a ser cada vez mais urbana, essa música. Mudando justamente a realidade do brasileiro, que era uma realidade de migração do campo para a cidade. Como aqui nós temos, entre os principais representantes foram o compositor Antônio Carlos Jobim, o poeta Vinícius de Moraes e o cantor João Gilberto. O grande marco da bossa nova foi justamente a música Chega de Saudades, que é considerado um grande marco, em que ela diz: vai minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, que ela retorne, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudades. Essa aí é uma das músicas mais tocadas no planeta Terra inteiro. Em qualquer país você tem uma tradução para uma língua local dessa música. Inclusive o próprio Antônio Carlos Jobim, ele já gravou essa música até com Frank Sinatra, nos Estados Unidos, em Las Vegas. Mas vamos então para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Quais eram os principais objetivos dos compositores brasileiros na criação da bossa nova? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno com a resposta. Então, meus alunos, conseguiram pensar numa resposta? Vamos lembrar que isso aqui é um exercício discursivo, então o seu texto não precisa estar exatamente igual ao meu. Mas algumas características são muito importantes para que a gente possa considerar ele correto. Então, qual que é a minha sugestão de resposta? A pergunta era: quais eram os principais objetivos dos compositores brasileiros na criação da bossa nova? Então, minha sugestão de resposta para vocês: se utilizando de novos estilos musicais e de uma estrutura mais próxima ao jazz norte-americano,
A bossa nova procurava revitalizar a música brasileira, dar um novo ânimo para a música brasileira, com novas canções e canções aí de cunho popular, mostrando mais uma realidade um pouco mais urbana da sociedade brasileira, que estava ocorrendo justamente pelo projeto desenvolvimentista de industrialização que forçou a migração de muitas pessoas do campo para a cidade. E um dos efeitos disso aí vai ser justamente a criação do rádio, um desses grandes instrumentos de comunicação em massa. Qualquer um hoje com um telefone celular acessa uma estação de rádio, ouve música, notícias, informações importantes. Tá? Nos anos 1950, com a industrialização, a radiodifusão sofreu um grande processo de massificação. As pessoas começaram cada vez mais a ter aparelhos de rádio dentro de casa e transformou num dos principais produtos de consumo, ligados justamente à cultura popular urbana, e vinculava, além de notícias, melodramas, isso é, as radionovelas. Era uma coisa que as pessoas se reuniam na casa, assim como já fizeram com televisão e outros períodos aí por diante. Então as pessoas sentavam, a família inteira sentava ao redor da rádio e ficava ouvindo as notícias e dramas que eram narrados para as pessoas. Como nós temos aqui, Virginia Moore e John Flynn, gravando uma radionovela, em que eles estão aqui narrando um texto, algum drama, assim como nós temos as novelas de hoje transmitidas pela TV, ou até mesmo as minisséries transmitidas pela internet. Tá. A televisão, nós vamos ter a grande TV Tupi, que foi fundada no dia 18 de setembro de 1950 pelo jornalista Assis Chateaubriand. Essa foi a primeira emissora de TV do Brasil. Então, pela primeira vez, você podia ter a oportunidade de adquirir esse produto. Vamos lembrar aquela coisa do consumo, muito típico da classe média, você adquirir uma televisão e você ter a transmissão de um programa para você. Isso abre todo um ramo de mercado de produtos e das pessoas querendo também ter em casa, mostrar para os seus amigos, olha, eu tenho uma televisão, olha que legal. Tá. Então, essa foi a primeira televisão comercial aberta no Brasil. Aqui tem a vinhetinha da TV Tupi. Mas vamos agora para mais uma atividade da nossa aula de hoje. Leia um trecho da canção de Juca Chaves no final dos anos 1950. Bossa nova mesmo é ser presidente. Desta terra descoberta por Cabral, para tanto basta ser tão simples, simpático, risonho, original, depois desfrutar da maravilha de ser presidente do Brasil, voar da velha CAP para Brasília, ver o Alvorada e voar de volta para o Rio. Vocês conseguem imaginar quem é o presidente Bossa Nova e como ele é representado nessa canção? Conseguem imaginar qual presidente caracteriza essa mudança da velha CAP e de volta para o Rio de Janeiro? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram pensar quem é o presidente Bossa Nova? Esse presidente simpático, esse presidente risonho, esse presidente original, esse presidente a voar da velha capital para Brasília, para ver o Palácio da Alvorada e voltar para o Rio de Janeiro. Então, quem que é? Juscelino Kubitschek, JK. É representado de maneira positiva, como uma pessoa simpática, como uma pessoa risonha, original, que mandou construir a Brasília, a nova capital. Então, a Bossa Nova vai se associar muito a esse período do governo JK. E aquele projeto desenvolvimentista dele, dos 50 anos em 5, o Brasil agora vai crescer bastante. Chega de saudades. Tá? No cinema também vai se desenvolver bastante a arte aqui no Brasil. O cinema se transformou nos anos de 1950 e ele vai fazer uma nova questão. Ao invés de abordar coisas literárias, artísticas ou apenas dramas, ele vai se preocupar com muitas questões da ordem política e social, questionando também, se preocupando com a cultura e a realidade da população. Problemas sociais, como o racismo, como a questão da pobreza no nosso país. Então nós vamos começar a ter um cinema mais crítico, tá? Questionando mais as mazelas do Brasil. Um dos grandes nomes desse novo cinema vai ser o cineasta Glauber Rocha. E aqui nós temos um dos grandes filmes dessa época, que é o Rio 40 Graus, feito pelo Nelson Pereira dos Santos. Um filme que foi bastante polêmico na época, ao discutir as questões sociais e econômicas de uma cidade como o Rio de Janeiro. O teatro, ele vai se desenvolver da mesma forma que o cinema. Tá? Da mesma forma que o cinema, o teatro também passou por renovação, com preocupações em retratar o social e o político, questionando aí justamente questões de problemas de ordem nacional. Destaca-se o Teatro de Arena, em São Paulo, que foi criado em 1953, e também o Grupo Oficina, criado em 1958, formado justamente por estudantes acadêmicos paulistas do Largo São Francisco. E ali o teatro também vai começar a ter essa mesma dimensão crítica, tentando expor os problemas sociais, os problemas de desigualdade econômica, da pobreza, de uma diversidade de problemas que a sociedade brasileira talvez não tenha conseguido se livrar até hoje. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma peça de teatro, que é o Orfeu da Conceição, que é uma história da mitologia grega adaptada para as favelas cariocas. Olha a realidade da favela, tão comum, tão discutida. Foi feita uma parceria inédita com o poeta Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes também foi um dos grandes nomes da Bossa Nova. Então, olha só, estamos juntando o teatro com a Bossa Nova, com a música brasileira. E também aqui com o grande maestro Antônio Carlos Jobim, conhecido como Tom Jobim. E os esportes? Em 1950, os esportes foram uma grande mania do brasileiro, uma grande alegria para o Brasil. Tá? Principalmente, é claro, no ramo do futebol. Isso aí que nos dá tanta diversão até hoje, que é uma grande paixão nacional. Tá? Que os anos 1950 foram marcados pelo brilhantismo da seleção brasileira. É a grande seleção da década de 50, especialmente com jogadores como Didi, como Pelé, como Bellini, como Garrincha, e principalmente a primeira conquista brasileira numa Copa do Mundo, que foi o quê? A Copa do Mundo da Suécia, em 1958. Tá? Aqui nós temos um slide mostrando justamente o primeiro gol do Pelé em Copa do Mundo, demonstrando aí. O que deve ser uma grande alegria para essa grande pessoa brasileira. Mas vamos então para a nossa última atividade da aula de hoje. Grandes mudanças temáticas aconteceram nos roteiros de teatro e do cinema do Brasil durante a década de 1950. Quais são as principais mudanças que podemos destacar? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno com uma resposta.
Então, alunos, conseguiram pensar na resposta? Quais são as principais mudanças que podemos destacar no cinema, no teatro, durante a década de 1950? Pois bem, minha sugestão de resposta é que, entre as principais mudanças que podemos destacar, está uma maior exploração e crítica de temas sociais, políticos e culturais do povo brasileiro, como o racismo e como a pobreza, por exemplo. Então, isso é algo bem típico da democracia, é você ter essa liberdade de manifestar de maneira artística ou de maneira jornalística os problemas que você vê na sua sociedade, de você assim fazer uma crítica, fazer uma opinião, você poder discutir o que você considera errado. Nesse período da República Populista, isso ficou fortemente enraizado tanto no cinema, quanto no teatro, quanto no jornalismo. Muito importante para uma democracia, a liberdade de expressão. Então, retomada. Nessa aula, estudamos as principais transformações no campo das artes nos anos 1950, como resultado das mudanças socioeconômicas brasileiras, tais como as mudanças da música, a bossa nova, a radiodifusão, a chegada da TV no Brasil pela TV Tupi e as mudanças no cinema e nos esportes. Então agradeço a todos por mais essa aula, até a próxima!